Hello, my dear friend, aqui Eduardo Gaffa novamente hoje para resolver alguns problemas que estão ligados. Eu vou fazer uma abordagem diferente aqui a frases como essas em inglês. Você saberia, você tem condição de fazer essas frases em inglês? Ele ainda vive com a mãe dele, eu ainda não tomei café da manhã e a Maria já fez o dever de casa. Qual é a questão dessas frases? Elas envolvem três palavrinhas que dão muita dor de cabeça para algumas pessoas que são already, still and yet. Already, still and yet, mas a gente vai resolver já já. Só que vamos dar continuidade para o nosso probleminha, saca só. Vamos transformar então essas frases em inglês. E agora sim, como é que você encaixaria essas três palavrinhas, already, still and yet, nessas frases? He, blá blá blá, lives with his mother. I haven't had breakfast, blá blá blá, and Mary has, blá blá blá, done her homework. Você consegue preencher isso? Se não consegue, ainda pensa um pouquinho, a gente vai assistir a aula completa, que é sempre bem rapidinho e objetiva, e no final a gente vai preencher juntinhos essas lacunas. Pode ser? Então fica ligado comigo nos próximos 3 ou 4 minutos, por favor. Vamos lá, começamos. Então nós começamos com already e ele é usado para quê? Para frases afirmativas e interrogativas. Vamos diretamente para os exemplos. Aqui eu coloco, ó, I have already been to New York City. I've already been to New York City, ou seja, dizendo que eu já estive na cidade de Nova York. Atenção aqui, esse é o tempo verbal que todo mundo adora, que é chamado present perfect, tudo bem? E veja, eu estou colocando aqui que essa coisa aqui de estar em Nova York, been to, essa construção é um pouco estranha muitas vezes para alguns, tá? Mas eu estou dizendo que essa coisa aconteceu antes de agora, eu já estive na cidade de Nova York. E aqui embaixo, eu estou usando então uma pergunta, para dizer o quê? Has she come already? Eu estou surpreso com o fato de algo ter acontecido antes do esperado. Por isso eu estou fazendo uma pergunta nesse sentido. É claro que aqui não há um contexto, então por isso eu tenho que dar essa explicação. Mas eu estou usando o already para fazer uma pergunta, que também não é assim tão usual, mas é perfeitamente correto, certo? E outro detalhe aqui, ó. Tem no inglês americano, e essa é uma boa nova para você, o fato de que a gente não precisa, ou o inglês americano não utiliza tanto o present perfect para falar de coisas como, por exemplo, eu já a encontrei ou já a conheci. O inglês americano usa o simple past para dizer que eu já conheci de duas maneiras. I already met her or I met her already. Então, qualquer uma das duas poderia ser dita também. I have already met her. Tá? Mas aí implicaria no present perfect, tem muita gente que não gosta de usar, então um alívio para você, porque o inglês americano é mais desencanado com essa coisa do present perfect para utilizar, ou seja, nas frases que utilizariam a expressão already. Novamente, quando algo acontece antes de agora ou antes do momento esperado. Veja, isso aqui já vou contrastar com você com outra coisa, isso vai fazer mais sentido para você. Tudo bem? Passamos do already então para o still. Quando usamos o still, prioritariamente também nas frases afirmativas e interrogativas. Vamos direto para os exemplos. E aqui eu tenho My friend still owes me some money. My friend still owes me some money. Ou seja, o meu amigo ainda me deve algum dinheiro. E aqui a frase interrogativa, do you still work for Google? Do you still work for Google? Você ainda trabalha para Google? Nada demais nessas duas frases, tá? Porém, aqui embaixo, alguma coisinha, tanto que eu botei um asterisco, pode ficar uma pontinha para você de receio. Quando eu digo assim, ó, I don't know why I still haven't received the letter. I don't know why I still haven't received the letter. Ou seja, eu não sei por que eu ainda não recebi a carta. Observa que eu estou usando still numa frase negativa, não está colocada aqui em cima. É possível? É. Mas para que mesmo, professor? Para eu enfatizar o fato de que eu estou esperando essa carta há um tempão. Por isso eu até usei um contexto aqui, ó. Não sei por quê. Tá, eu ainda não recebi a tal da carta. Novamente, segura isso aqui que vai fazer muito sentido já quando a gente for comparar com outra expressão que vem logo mais, que é o yet. Bom, o yet, sim, ele é o causador do problema da confusão na cabecinha da gente. Eu já vou deixar isso muito claro para você. Acredite, tá? Olha os exemplos. Bom, primeiro que a gente usa em frases negativas e interrogativas. Logo eu vou fazer um resuminho para você disso aqui, tá? Então, segura um pouco aí. Então, frases negativas e interrogativas para yet. E os exemplos estão aqui. Quando eu digo, I haven't received the letter yet. Observa,
eu não recebi a carta ainda. E aqui a gente está fazendo uma confusãozinha com o exemplo anterior do slide anterior. Eu já volto a eles, tá? Mas observa, então, tranquilamente, uma frase normal, negativa, eu ainda não recebi a carta. Tudo certo? Aqui embaixo tem outra coisa, uma outra boa notícia também ligada ao inglês americano. Eu posso dizer, você já fez isso? Você já fez isso? Have you done it yet? Have you done it yet? Ou simplesmente da forma como o inglês americano usa o yet para saber se algo já foi feito, atenção, para saber se algo já foi feito, veja, eu não tenho noção se algo já foi feito aqui para dizer se a resposta é sim ou não. Então vamos lá, eu estou perguntando o quê? Você já fez isso? E eu posso tanto usar o present perfect quanto usar o passado simples para o inglês americano, tá claro? Mas vamos para o resuminho ou para a comparação que mais interessa a você, para mostrar onde está o problema. Por isso, atenção agora, tá? Vamos comparar essas 4 frases. Quando eu digo I haven't received the letter yet, eu poderia dizer também I don't know why, como eu usei ali, I still haven't received the letter. Qual é a diferença? Aqui, veja, eu estou falando que uma coisa não aconteceu ainda, certo? Simplesmente, essa é uma frase negativa. E aqui, por que então, professor, você usou o still aqui mesmo? Eu usei para enfatizar o fato de eu não ter recebido a carta. E aqui os dois valem por ainda em frases negativas. Qual é o mais comum? O yet, o uso do yet, lembrando que o still só foi usado aqui para enfatizar o fato de eu não ter recebido a carta ainda, certo? Você escolhe qual usar, mas o yet é mais comum. E aqui embaixo, veja só, has she come already? Eu estou surpreso porque ela chegou antes do esperado, então eu estou dizendo aqui, ela já chegou. Eu estou surpreso com o fato de ela ter chegado, porque eu achava que ela ia levar mais tempo para chegar. Porém, aqui embaixo, have you done it yet? Você já fez isso? Aqui nessa pergunta, e as duas são perguntas, eu usei yet porque eu não sei se a resposta é sim ou não. Tá? Essa aqui é uma forma de pergunta porque eu estou surpreso com o fato de ela ter acontecido antes de eu esperar. Por isso eu usei o already. Foi a definição que nós demos anteriormente. Agora o yet nas perguntas é para quando eu não sei se a resposta é sim ou não. Espero que tenha ficado claro porque é aqui que mora o probleminha entre yet, still e already yet. Se você pensar, vai perceber que só aqui está o problema. Mas vamos agora então para fazer, antes de corrigir a nossa perguntinha lá do começo, fazer uma pequena divisão aqui para lembrar, ó, o already é usado para afirmativas e interrogativas, prioritariamente, a gente viu que tem exceção, o still para afirmativas e interrogativas, prioritariamente também, e o yet para negativas e interrogativas. Então, aqui sim está tudo tranquilo, tá? Certo? Para agora a gente então chegar nas nossas frasezinhas e verificar o que você poria aonde. Pensa um pouquinho, eu dou 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Here we go to the answers. Yes, yes, yes. He still lives with his mother. Ele ainda vive com a mãe dele. I haven't had breakfast yet. E eu ainda não tomei café da manhã, né? E a Mary has already done her homework. Mary has already done her homework. Então, para dizer que a Mary já fez o dever de casa. Espero que você tenha acertado. Torço para que eu tenha sido útil para você. E agradeço muito a sua audiência. Thank you so much. God bless you. Bye bye, friends. Now.